Vamos ler o enunciado dessa questão para que o entendimento fique mais claro para você aí que está tentando entender como é que resolve essa questão. Considerando a representação usual de direções, um navio segue em linha reta na direção nordeste. E aí eu vou fazendo um link do nosso enunciado com o desenho que eu coloquei aqui. Nós vamos admitir essa linha azul como sendo a direção nordeste, ok? Durante 20 minutos com velocidade constante de 30 km por hora. Então, a primeira coisa que a gente já pode chegar à conclusão é que se ele ficou 20 minutos com velocidade constante de 30 km por hora, em uma hora anda-se 30 km. Conclusão imediata. Nesses 20 minutos, ele vai andar 1/3 de 30 km, então ele vai andar exatamente 10 km. Perfeito. Legal. Continuando. Após esse período, sua rota é desviada para a direção norte. Então, a gente sai dessa retinha azul e segue aqui para a direção norte. Então, aqui ó, tá a direção norte. Ele está indo lá para o norte. Beleza. Na qual o navio segue em linha reta durante 30 minutos com velocidade constante de 20 km por hora. Então perceba, em uma hora com essa velocidade a gente anda 10 km. 30 minutos, metade da hora, vai andar metade de 20 km, então ele vai andar 10 km de novo. Perfeito. Então andou 10 km lá no sentido nordeste, na direção nordeste, e agora mais 10 km no norte. Perfeito. E aí depois fala, usando a aproximação, raiz de 2 mais raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2. Vocês entenderam, né? Aqui dentro. Difícil de falar, mas fácil de visualizar. É igual a 1,85. Qual é a menor distância em quilômetros do ponto de partida do navio ao seu ponto de parada? Então, olha só, a gente vai considerar que aqui A é o ponto de partida e que aqui B é o seu ponto de parada. Então, perceba que a gente tem que considerar que o ângulo entre a região norte e nordeste é de 45 graus. Então, esse ângulo aqui ó, é de 45 graus. Portanto, esse ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. Perfeito. O que a gente quer é encontrar a medida desse segmento aí, AB, do lado AB desse triângulo aí. Vamos colocar aqui como ponto C. E a gente quer encontrar o lado AB. Bom, para isso a gente vai ter que usar a lei dos cossenos. Vamos chamar esse lado AB de x. Queremos encontrar a medida x. Bom, na lei dos cossenos, a gente vai precisar do cosseno de 135. Então, para não ter problema, é razoável que a gente calcule o cosseno de 135 primeiro. E a gente pode pensar o seguinte, que o cosseno de 135 graus é nada mais, nada menos do que o cosseno de 90 mais 45 graus. Perfeito. Aí a gente vai ter que lembrar daquela fórmula de cosseno de A mais B, que é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, nesse caso, a continha nossa aqui vai ser essa, né? Cosseno de 90 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 90 multiplicado pelo seno de 45 graus. Bom, aí a gente vai ter que lembrar algumas coisas, né? O cosseno de 90 é zero. Então, essa brincadeirinha aqui vai dar zero. E aqui o segundo membro é o seno de 90 é 1 e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, de imediato, iremos considerar que o cosseno de 135 nada mais é do que menos a raiz de 2 sobre 2, porque a gente vai precisar dele. Então, usando a lei dos cossenos, nós vamos ter lá que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno de 135, que a gente acabou de calcular, que é menos raiz de 2 sobre 2. Bom, se a gente fizer essa continha, vamos chegar que x elevado ao quadrado nada mais é do que 100,
que multiplica 2 mais raiz de 2. Perfeito. Bom, como a gente quer encontrar o valor de x, nós vamos ter que tirar a raiz quadrada desse cara. 100 que multiplica 2 mais raiz de 2, aqui entre parênteses. E encontraremos, então, que x nada mais é do que 10 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz de 2, que o enunciado nos disse para considerar como sendo 1,85. Bom, nesse caso, o valor de x, né, que é a distância lá da origem A até o ponto B de parada, é 10 vezes 1,85. Então, nesse caso, basta andar com a vírgula uma casa para a direita, teremos 18,5 como resposta. Portanto, a alternativa correta é a letra A de amor.